Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Taxistas querem menos burocracia para a categoria. Debate público na Câmara discute a desburocratização do modal de táxis na cidade. Exposição de discos de vinil ocupa saguão do Palácio Pedro Ernesto. E a nossa reportagem invadiu um restaurante mexicano para entrar no clima do adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. A gente começa esta edição falando do debate ocorrido na Câmara Municipal sobre os desafios enfrentados pelos taxistas no Rio de Janeiro. A discussão contou com representantes da categoria, da Prefeitura e da sociedade civil. São pelo menos 30 mil táxis circulando na cidade. Os taxistas reivindicam a revisão das tarifas de pedágio em vias expressas e a redução das vistorias obrigatórias. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. As principais dificuldades enfrentadas pelos taxistas, como, por exemplo, a cobrança do pedágio da linha amarela e a falta de fiscalização dos motoristas de aplicativos, foram alvos de críticas da categoria durante o debate público. Atualmente, a cidade conta com cerca de 60 mil taxistas que prestam serviço à população. O subsecretário municipal de Transportes disse que pretende estudar medidas junto a outros órgãos ligados à pasta para atender a categoria. Nós nos solidarizamos com o problema enfrentado pelos taxistas. O prefeito Marcelo Crivella é também solidário, é sensível a esse problema e nós, juntos com o nosso grupo técnico e com os outros órgãos, evidentemente porque a solução passa por outros órgãos também, vamos fazer a nossa parte para dar essa resposta que tanto essa classe dos taxistas está precisando. Para Silvio Gouveia, que é taxista há 19 anos, a categoria sofre com taxações exigidas pela Prefeitura e a concorrência desleal dos aplicativos. A categoria ela precisa ser escutada, né? Nós tivemos alguns problemas aí durante esses anos com a entrada de algumas empresas no Brasil que vem dificultando o nosso trabalho. Então, e de lá para cá, o espaço, né, a oportunidade de a classe poder se manifestar, ela foi, vamos dizer assim, interrompida, né? E agora, com o vereador Leonel Brizola Neto abrindo esse espaço, nós podemos aqui colocar e explicar à população, né, tudo o que acontece em torno dessa questão da categoria profissional de taxistas. Segundo a pesquisadora da COP, o FRJ, ainda faltam dados para poder analisar os impactos da entrada dos serviços de aplicativos no sistema de transporte da cidade. A gente não tem dados oficiais para dizer quantos são esses carros que entraram agora e estão prestando esse serviço de transporte individual. Onde eles estão trafegando na cidade? Qual a interferência deles real na mobilidade? Eles estão tirando passageiros do transporte público, eles estão ajudando na integração com estações de trem, metrô e demais estações de transporte público, a gente não sabe. Então a gente precisa entender também a importância dos dados que podem sair desses aplicativos. De uma hora para outra, a cidade está sendo adensada por mais de 150 mil veículos de plataformas digitais. Isso está criando um problema sério na cidade, além de criar uma competição desigual com os taxistas. Então a gente precisa resolver esse problema, já que foi uma questão nacional, foi liberada, mas a prefeitura precisa regulamentar. Então nós precisamos criar condições de igualdade de trabalho e para que não adense mais a cidade. Comissão especial realiza debate para discutir cobrança de pedágio na Transolímpica. Alunos da Escola Municipal do Catumbi visitam o Palácio Pedro Ernesto em mais uma edição do Projeto Carioquinha. Projeto de lei do vereador Tiago Carribeiro determina a adaptação das agências bancárias para deficientes. Proposta do vereador professor Adalmir cria Semana do Empreendedorismo na Rede Municipal de Ensino. E por iniciativa do vereador Felipe Michel, Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao médico ortopedista Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior. Uma exposição de discos de vinil ocupa até o dia 6 de julho o saguão do Palácio Pedro Ernesto. A abertura da mostra foi seguida de um debate público presidido pelo vereador Leonel Brizola, que discutiu a importância do disco de vinil como veículo da história política e social do Brasil.
Veja os detalhes com Renato Chapô. Um senhor que deveria ter saído de moda, mas que resistiu ao tempo. O vinil, ou LP como também é conhecido, ainda é objeto do desejo de muita gente. O primeiro disco de vinil foi lançado em junho de 1948 nos Estados Unidos, há exatos 70 anos. No Brasil, só chegou em 1951 com uma coletânea de carnaval. Durante 40 anos, foi a principal mídia de difusão da música e teve um importante papel político no país. O vinil era o único veículo, né, confiável que poderia ser divulgado através de radiodifusão, entendeu? Então tirava-se cópias e cópias e cópias, eram dadas de presente, eram usadas, inclusive em jingles, etc, tal, de campanha, né? Um dos discos mais importantes no campo político é esse, considerado uma raridade. É um discurso do ex-governador do Rio, Leonel Brizola, em 1962, na Escola de Direito da Universidade Federal do Rio, quando Brizola ainda era deputado federal. É um discurso gravado de um lado só, a mídia é uma mídia antiga, me parece que é importada, ainda não conseguimos analisar direito, mas é uma raridade, tá? Porque é um depoimento ao vivo, né, de um político que foi importantíssimo para a história do Brasil. Esse disco foi encontrado por acaso sendo vendido numa rua da Tijuca, na zona norte do Rio. Ele foi comprado por um comerciante que teve a ideia de reunir esta e outras raridades em uma exposição. Willis fez contato com o vereador Leonel Brizola, um apreciador dos discos de vinil, e a exposição saiu do papel, juntamente com um debate público, disco de vinil como veículo da história política e social do Brasil. O fio da história, que eu chamaria, uma relíquia, porque ele resgata o passado, seja a parte musical, seja a parte política, dos momentos políticos do país. Então ele tem uma contextualização. É uma coisa que não se perde na época, ele avança para o futuro. Então isso, na verdade, é um resgate não só da nossa história política contemporânea, mas também da música e da cultura. Com o fim da produção em dezembro de 1997, os discos de vinil passaram a ser cultuados por colecionadores e amantes da música, que não encontram o que querem em outras mídias. É o caso de José Maurício Ambrósio, que garimpa discos no Espaço Cultural Tim Maia, no centro do Rio. Eu gosto de música e tem certos discos que só tem vinil, então eu venho aqui para dar uma olhada. Esse aí, por acaso, é o quê? Esse é uma ópera, Jesus Cristo Superstar, até virou filme, então, mas esse é antes do filme. Então esse aqui, por exemplo, eu nunca achei em CD, né? Então eu achei aqui em de vinil, estou dando uma olhadinha para ver se vale a pena. Quantos vinis o senhor tem em casa, você tem ideia? Eu tenho uma porção, que foram vindo da minha adolescência, veio tudo. Não se desfez de nada, né? Não, eu vou ouvindo porque eu gosto de ouvir rock, então eu tenho tudo de rock. Alexandre trabalha há 23 anos no Espaço Tim Maia. Vende discos de dance music e algumas raridades, como esse disco só com músicas de capoeira, que custa R$100. Os capoeiristas compram porque essas músicas são as originais daquele. Muita gente regrava esse disco, né? Então é um disco que o pessoal pergunta muito, né? Já tive 3 deles aqui, esse aqui é o terceiro. E eu vendo rápido, isso não demora muito para vender. E onde é que você consegue esses discos? Isso geralmente a gente compra já usado de outras pessoas, né? A maioria das pessoas vão se desfazendo, às vezes o parente morre, não quer mais saber de vinil, porque está muito ocupando espaço, etc, etc. Aí eles vêm aqui, quero vender um lote. Aí a gente vê o lote, vê o que interessa para a gente e compra. Né? Qual é o perfil dos compradores? Hoje o perfil, o pessoal com acima de 40. O pessoal de 40, 50 anos é o pessoal que compra mais. Com uma fábrica na Baixada Fluminense que chega a produzir 20 mil discos por mês, o mercado no Rio é uma esperança para os fãs. Os especialistas garantem que o rock é o estilo preferido. O rock ele é o gênero mais consumido não só aqui nas lojas que eu observo, mas a nível mundial, né? E a gente tem a coisa dos clássicos da MPB, né? Seja os que são reeditados ou mesmo os originais, né? E isso não só por colecionadores brasileiros, mas principalmente pelos colecionadores estrangeiros. Quem é do ramo garante que o vinil não é só para saudosistas. Dono de uma loja no centro do Rio, Willis Lucas, diz que a maioria dos seus clientes é da geração digital.
Se eu te disser que hoje 70% dos meus clientes são jovens, talvez você não acredite, mas são jovens sim. Ele tem ido buscar os velhos sambistas como Cartola, como Candeia, ele tem ido buscar os grandes cantores de bossa nova como Johnny Alf, Tom Jobim, etc. Incentivador da cultura do vinil, o vereador Leonel Brizola revela que sua discoteca é bem variada. Que meu avô me perdoe, mas eu tenho 2 discursos do Lacerda. Mas é bom escutar a direita para saber como é que eles pensam, né? Tenho 3 do Vila Lobos, que são geniais, o trenzinho dele, principalmente. E tenho um do Brizola, que é um discurso magnífico também no Rio Grande do Sul. O México será o adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. A partida acontece na segunda-feira, às 11 da manhã. O cônsul do México, no Rio, está otimista e aposta numa vitória do selecionado da América do Norte por 2-1. Para entrar no clima do jogo, a nossa equipe também visitou um restaurante mexicano no Rio de Janeiro. A reportagem é de Vicente Vetromilli. México e o Brasil, países bem distantes, mas tudo é muito parecido entre os dois povos. Olha o Adolfo, um dos 500 mexicanos que vivem no Rio, 4 anos na cidade maravilhosa, já é quase um carioca. Eu estou aqui há 4 anos, quase que virou carioca, né? Já uso havaianas todos os finais de semana também, pego a praia, falo de valeu com todo mundo, já estou quase que virando carioca, carioquice que falo já. Em 4 mundiais, nós não perdemos nenhum jogo quando enfrentamos o México. Esse é um histórico nas Copas, mas também temos que considerar que esta geração mexicana já ganhou o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2010 na Inglaterra. E o México, com esta geração, foi ganhador da medalha de ouro. Temos esperanças também aí firmes. Na coisa o histórico e também o desempenho da equipe mexicana na primeira fase foi muito boa, com exceção do jogo da Suécia, então temos esperanças de que o México também pueda dar uma batalha certa. Minha aposta vai ser 2-1 México sobre o Brasil. Mas como no Brasil, o futebol é uma paixão para os mexicanos, que têm uma rica cultura e costumes bem típicos. Assim como a tequila, a bebida mais consumida no México, é como se fosse a cachaça brasileira, o sombreiro é também muito comum entre os mexicanos. Mas quando a gente pensa em diversão e alegria, nada é comparável ao ritmo dos mariachis. Os grupos de mariachis são comuns em ruas e praças no México. A gente já falou de bebida, de música, agora eu quero saber como é que é a comida mexicana que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. O Rodrigo, que é o gerente aqui desse restaurante, especializado. Que comidas são essas aqui? Bem diferentes, né? Bem diferentes. Então temos o burrito de frango, o burrito Santa Fé, que é o burrito de mignon, e os tacos, que é o taco de lombo suíno, ao pastor. Guacamole. Guacamole é esse molho aqui verdinho, tá? Feito de abacate, com os condimentos, limão, pimenta. O molho à campanha, que na verdade esse aqui é o molho pico de galho, tá? É como se fosse nosso molho à campanha. E o sour cream, que é o molho feito à base de nata. O que vai ser o jogo para você? Vou colocar 2-1 para o Brasil. Que Nossa Senhora de Guadalupe nos dê sorte. Arriba, Brasil! E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima!